Bom dia, meu nome é José Idazzi. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre introdução à bioestatística. Eu coloquei bioestatística aí, mas essa série de vídeos serve para qualquer pessoa que queira saber um pouco mais sobre o básico sobre estatística. A gente vai desde o básico, desde os tipos de variáveis, noções de amostragem, até testes de hipótese com teste T, teste Q quadrado. A gente vai ver certinho, gradualmente, o que quer dizer cada coisa dessa. E é isso aí. Vamos começar nosso curso, mini curso no caso. E nesse mini curso a gente vai usar como base esse livro da Sônia Vieira, que tem o nome Introdução à Bioestatística. Vocês podem encontrar na internet, até na Amazon e talvez até digitalmente, se vocês tiverem sorte aí. E a gente vai começar com uma aula sobre noções sobre amostragem. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Primeiro, a gente vai ver o que é estatística, o que são populações e amostras, por que amostrar, como amostrar, o que são estatísticas e parâmetros e qual deve ser o tamanho de uma amostra. Primeiro, o que é estatística? Estatística é a ciência que fornece os princípios e os métodos para a coleta, organização, resumo, análise e interpretação de dados. Então, dados corretamente coletados fornecem conhecimentos que não seriam obtidos por simples especulação. Essa é a importância da estatística. Então, a estatística é a ciência que lida com a coleta, resumo e análise dos nossos dados, ok? E a bioestatística? A bioestatística é a aplicação da estatística dentro das ciências biológicas. É só isso. E o que são populações e amostras? Bom, população é o conjunto de unidades, conjunto total de unidades sobre o qual desejamos obter informação. Já a amostra é todo o subconjunto de unidades retiradas de uma população para obter a informação desejada. Então, por exemplo, a gente tem uma população que são todos os brasileiros e uma amostra seria uma parcela representativa de todos os brasileiros. Ok? Então, a gente tem uma população, a gente passa por um processo de amostragem dentro dessa população e a gente retira uma amostra. E é isso que a gente vai ver agora. Por que amostrar? Quando a gente coleta informação sobre toda a população, a gente tem o que a gente chama de censo. Mas por que a gente não faz sempre um censo? Porque a gente não tem dinheiro, tempo e nem pesquisadores suficientes para isso. Então, por causa disso, a gente vai usar amostras que representam essas populações. E aí agora a gente vai ver como amostrar. Quais são os tipos de amostra? A gente tem a amostra aleatória ou probabilística, que pode ser simples ou estratificada. A gente tem a amostra semi-probabilística, que é mais ou menos aleatória, que pode ser sistemática por conglomerados e por cotas. E a não probabilística ou de conveniência, que não é aleatória. Então vamos ver primeiro a amostra aleatória simples. Então imagina que a gente tem uma população de 12 indivíduos e a gente quer tirar uma amostra de 4 indivíduos. Aí a gente pode enumerar esses 12 indivíduos e aí sorteia 4 números e aí a gente tem a nossa amostra. Então de 12 aqui a gente tem o 2, 5, 8 e 10. Beleza? O que é uma amostra agora aleatória estratificada? Primeiro a gente divide nossa população em estratos. Então a gente tem aqui 4 grupos de 3 pessoas. E aí, dentro de cada extrato, a gente faz a amostragem aleatória simples. Então, dentro dessas 3 pessoas aqui, a gente faz uma amostragem aleatória simples, sorteia, né, uma pessoa dessas 3, a gente pega esse indivíduo. Do outro grupo, a gente faz a mesma coisa, a gente pega esse indivíduo. Do outro grupo, mesma coisa, do outro grupo, mesma coisa, e a gente tem a nossa amostra aleatória estratificada. Agora vamos para a amostra sem probabilística sistemática. Então, o que é uma amostra sem probabilística sistemática? Primeiro, a gente tem toda a nossa população de 12 indivíduos. E a gente quer tirar uma amostra de 4 indivíduos. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 12 indivíduos e dividir por 4. A gente vai ter 4 grupos de 3 pessoas. Ok? Então, a gente vai depois pegar de 1 a 3 e sortear um número. Então, 1, 2 ou 3.
E aí faz de conta que a gente pegou o número 2. A gente pega o segundo indivíduo do primeiro grupo e depois a gente vai somando 3 de 3 em 3 e pega o indivíduo que sair. Então 2, 5, 8 e 11. E aí a gente tem a nossa amostra semiprobabilística sistemática. Agora, o que é uma amostra semiprobabilística por conglomerados? Vamos imaginar que a gente tenha 6 escolas, por exemplo. E dentro dessas 6 escolas, a gente quer amostrar indivíduos ou estudantes com deficiência física e quer saber qual é se eles estão indo bem ou não na escola. Então, a gente pode pegar essas 6 escolas. Então, a gente tem esses 6 grupos aí de escolas e a gente sorteia esses conglomerados inteiros de estudantes que estão dentro dessas escolas. Faz de conta que cada escola a gente tenha 2 estudantes com deficiência física e a gente vai e faz uma amostragem aleatória simples desses grupos. E a gente pega esse terceiro grupo aqui e esse sexto grupo. E a gente vai ter uma amostra com 2 grupos. E a gente vai poder usar esses 2 grupos nessa mesma amostra de diversas maneiras. A gente pode, por exemplo, calcular estatísticas para cada um desses grupos dentro dessa amostra, tirar uma média, ou então a gente pode usar análises que considerem esses 2 grupos de uma só maneira. A gente não vai ver isso aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. Agora, o que é uma amostra semiprobabilística por cotas? Então, a gente vai ver esse exemplo aqui para ter uma ideia. Então, antes, vamos ver o que a gente faz numa amostra semiprobabilística por cotas. A gente seleciona a amostra por julgamento e depois confirma as características das unidades amostradas. Como assim? Então, por exemplo, você pode ser incumbido de entrevistar 30 homens com mais de 50 anos que recebam mais de 6 e menos de 10 salários mínimos. Então, você deverá julgar pela aparência da pessoa se ela se enquadra nas características descritas. Então, homem de mais de 50 anos que ganha entre 6 e 10 salários mínimos. Se achar que viu a pessoa certa lá na rua quando você está entrevistando as pessoas, então deve fazer uma abordagem e depois confirmar as características com perguntas. O número de pessoas em determinada cota depende do número delas na população, obviamente. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, na nossa mente, julgar aquela pessoa, ou julgar o indivíduo ou o que você está mostrando para tentar saber se ela vai se enquadrar no tipo de amostra que você está fazendo. Então já não é tão aleatório assim. E aí a gente tem a amostra de conveniência, que não é aleatória. Por exemplo, então, se o nutricionista trabalha em uma escola, para obter a amostra de 50 mães de crianças de 3 a 4 anos, provavelmente ele vai procurar as mães de crianças matriculadas na escola em que ele trabalha, e não de várias escolas diferentes. Então, é uma amostra que justamente de conveniência, é o mais conveniente para ser amostrado naquela situação. Agora vamos ver o que é uma estatística e o que é um parâmetro. A estatística ela resume uma característica da amostra, já o parâmetro resume a característica da população. Então, por exemplo, a gente tem uma população que tem 50% de bolas vermelhas. E a gente tem uma amostra que tem uma amostra dessa população e ela vai ter um número similar. Ela pode ter um número similar de bolas vermelhas em relação a bolas azuis. Então a gente vai ter 60% de bolas vermelhas. Então a nossa estatística, no caso, é 60% de bolas vermelhas e o nosso parâmetro é 50% de bolas vermelhas. E aí a gente tem essa tendência que pode existir nos nossos dados, que é a diferença entre a estimativa que se obteve na amostra e o parâmetro que é amostrado. Nesse caso aqui é de 10%, então a gente tem uma tendência baixa, relativamente baixa, aí nos nossos dados. Uma amostra que é mais ou menos, ou para um pouco menos, enviesada. Então isso que é uma amostra enviesada ou não. Agora vamos ver qual que deve ser o tamanho de uma amostra. As amostras não devem ser muito grandes, porque isso seria uma perda de recursos, e também não devem ser muito pequenas, porque o resultado do trabalho seria de pouca utilidade.
porque não representaria bem a população. E uma forma de calcular um bom tamanho de amostra é usando essa continha que tem aí, n igual a z ao quadrado vezes p vezes 100 menos p, e divide tudo isso por d ao quadrado, sendo que z é um valor associado ao nível de confiança, que é normalmente aproximadamente 2. Até o final do curso vocês vão ter um pouco mais de ideia do que isso significa. P igual a provável porcentagem de indivíduos com a característica estudada, e D é a margem de erro, que a gente vai usar 5. Então, eu não quero aqui que vocês decorem essa equação. O que eu quero mostrar para vocês aí, mostrando essa equação, é que o pesquisador ele deve ter um conhecimento bom, um bom conhecimento sobre a literatura e bom senso também sobre a amostragem, sobre como que ele quer amostrar o objeto de estudo dele. Então, se o cara ele trabalha com aves, ele tem que ser um ornitólogo, ter uma boa noção de como as pessoas estão amostrando as espécies de aves nas florestas, e aí vai. Então, é sempre bom o pesquisador ter um conhecimento da literatura e bom senso para fazer uma boa amostragem. E é isso aí para a primeira aula. Então, próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre apresentação de dados em tabelas. E é isso aí. Até a próxima aula. Valeu!